conseguir se relacionar. Eu sei que o Evangelho tem essa cura, a cura do caráter do homem. O Evangelho não veio só para tirar a minha bebida, ou as drogas, ou a vida que eu levava muito por lá de fora, dado a carne. Ele veio com o poder de transformar o caráter do homem. Eu percebi isso, que eu preciso melhorar muito. Isso é uma grande bênção, saber que eu estou longe daquilo que eu possa perceber. Embora os amados irmãos, muitos aqui, sempre fazem um carinho, falam, pô, você é legal, mas eu sei que preciso melhorar muito. E outra bênção, não tal tamanho igual a essa, é que eu consegui, junto com minha sócia, abrir uma empresa. Então agora eu sou sócio-diretor, assim embaixo lá. Opa! O cara que me chama de Lopes aí. Sócio-diretor, bota lá que eu não assino. Está começando agora, então a longo prazo eu creio que Deus vai estar abençoando o trabalho das minhas mãos. E é isso. Pastor. Fazer um empréstimo. Tenho certeza que agora tu vai produzir um novo CD. Maravilha. Amados, a paz e a graça de Jesus, uma felicidade enorme. Estava sentindo falta. O Sérgio me ligou, eu tinha ligado para ele, não consegui falar, mas ele conseguiu o contato e lembrou desse culto, né? E eu fico feliz porque essas reuniões aqui têm trazido fortalecimento para a minha vida, da minha esposa. A gente, ela estava até falando, poxa, pena que é uma vez só. E às vezes demora. Mas é assim mesmo, as coisas boas, sempre que você pode ter de novo, né? Então é isso, muito bom. Eu quero deixar aqui uma meditação rápida para nós ouvirmos a mensagem, a respeito da proximidade de Jesus conosco e com as pessoas. Porque Jesus veio trazer essa diferença da religião em que o povo da sua época estava acostumado, né? Os judeus e provavelmente muitas religiões haviam naquela época. Mas principalmente a que Jesus tinha a ver, porque ele também era da terra, né? E a religião da sua nação, do seu povo, era o judaísmo. E houve ali um confronto, né, direto com o que Jesus veio ensinar, abrindo os olhos dos seus patrícios, né, dos seus conterrâneos, daqueles que o cercavam, de que havia algo melhor de que os homens poderiam experimentar. Isso é bem verdade, porque Jesus, ele não trouxe mais uma religião, nem apregoou uma teoria nova. Não era isso. Ele era a própria ligação dos homens, das pessoas, com o Deus que eles imaginavam estar servindo e adorando. Ele veio trazer uma prática, né? E uma mudança. E quando essa mudança chega, nós ficamos incomodados, qualquer um de nós. Mudar de residência incomoda, mudar de estado civil incomoda. O cara era livre, se aqui solteirão, tanta gente solteira, a pessoa diz, poxa, eu sou livre, vou onde eu quero, me dou satisfação, mas ele sente depois a necessidade de casar, e essa mudança traz muita, né? Como é que vai ser? Meu filho agora mesmo casou, tem uma semana, eu olho no semblante dele a alegria, né? E aí, como é que é? Agora, casadinho e tal. Mas ele sabe que por trás dessa mudança, ou seja, para que essa mudança aconteça, quantas coisas, né, começam a mudar dentro da gente. E religião é uma coisa que incomoda as pessoas. Eu acho que as pessoas que gostam de religião não querem mudar de religião. Ninguém quer mudar de religião. Religião, de certo ponto, é boa, porque ela traz conforto. Para algumas pessoas é uma muleta, né? A religião serve de barganha, de troca. Mas Jesus vem trazer algo melhor ainda. E o evangelista Lucas, no capítulo 9,
quando ele descreve a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, os nossos olhos saltam pela maravilha do milagre da multiplicação. É verdade? Todo pregador gosta disso. O milagre da multiplicação. Todo mundo gosta. Quem não quer um líder, um homem poderoso ao seu lado, que agora vai multiplicar comida? Se ele pode multiplicar comida, ele pode fazer qualquer coisa. Mas isso é bom. Só que algo aqui me chama a atenção. É o contato de Jesus com as pessoas. Isso incomoda muito. Isso incomoda a gente, muitas vezes. Esse contato com as pessoas. É bom ficar no nosso conforto religioso, né? É bom, não é ruim não. Não é irônico dizer isso. Mas não é o essencial. Isso faz parte. E Jesus ensina isso na multiplicação. Porque, olha, aqui no versículo, vamos ver aqui. E, regressando os apóstolos, no capítulo 9, né, que eu falei? Aqui acho que é o versículo 10. E, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Maravilha, né? Jesus mandou, eles fizeram milagre, então parece-nos que o fazer milagres, fazer coisas, é o up, né? É o ápice da religião, parece. E tomando-os consigo, Jesus chamou, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, olha, Jesus pegou aqueles homens vitoriosos, campeões, valorosos, se retirou para o deserto. Que isso? Que isso? Parece que não há aí um contrassenso. Se a gente fez aí um monte de milagre, vamos fazer festa, fazer uma ação de graça aqui. Oh, maravilha. Não, ele retirou para o deserto. E quando ele se retira com esses irmãos, apóstolos, abençoados, vitoriosos, a multidão toma conhecimento disso. E faz o quê? Vai atrás. Então, como é que Jesus... Olha só, irmãos, a gente hoje... Não, eu tenho que botar uma placa, que aqui na minha igreja tem milagre, eu tenho que contar, eu não sei o quê. Jesus foi para o deserto. Ele não deu muita importância a esse aspecto, porque o conhecimento dessas coisas que são essenciais, elas são necessárias, todos nós queremos comer, vestir, andar bem, ser empresário, abrir, todos nós queremos isso. Mas isso não pode ser o principal. Não pode, irmão. Ele foi para o deserto. O deserto não é lugar de aplauso. Mas qual é a consequência disso? Se o que eles fizeram foi em Deus, e foi, porque eles foram, porque Jesus mandou, operou milagre, e eles se retiraram. No momento de agora, vamos para a reclusão, vamos para o deserto. Não vamos fazer propaganda do negócio, não. Porque aqui, o nosso palco da vida, a propaganda é a alma, e a igreja faz isso mesmo, faz propaganda. Irmãos, o que Jesus está ensinando é o seguinte: quando Deus opera, quando Deus quer fazer, Ele se encarrega de atrair as multidões. Acabou, irmãos. A multidão tomou conhecimento de onde eles estavam. E eles não estavam num lugar assim... vamos para a Barra da Tijuca, lá para aquele... Como é que chama aquele... Barra News? Não, tem uma área ali que o pessoal também... ali na Barra, tem vários eventos e tal. Ali é o lugar. Não, Jesus foi para o deserto. Porque ao tomar conhecimento de que Jesus estava presente, a multidão vai. Nós podemos atrair as pessoas a Jesus se nós andarmos no mesmo procedimento, não nos afastarmos dela. Porque mais adiante aqui a gente vai ler que Jesus chega, anuncia, prega e tudo mais, e fica tarde, e qual é a conclusão? Jesus despede esse pessoal aí. Jesus, não, peraí. Eles vieram porque eles acreditaram, né? Que alguma coisa boa eles vão levar.
Eu quero trazer isso para o nosso dia a dia. E a primeira coisa que a gente tem que aprender: tudo que há de bom em nós é Deus que faz. Não ficar preocupado se alguém precisa saber, se a notícia vai correr. Dizem que a notícia ruim corre mais rápido, é verdade. Ela corre mais rápido. Mas também quando você é bem sucedido em Deus, alguém vai tomar conhecimento. Essa notícia vai espalhar e as pessoas vão, mas fulano está assim, eu quero estar perto dele. Eu estava contando aqui no Clube do Bolinha, né? Aqui antes no make-off, como é que chama? Make-off, aqui no make-off da reunião, sobre o que ocorre comigo e minha esposa, que a gente mudou há 2 meses, e a gente percebe que a religiosidade dos nossos vizinhos, ela aflora. E a gente percebe também que há uma necessidade que, como amigos de Jesus, nós possamos exalar perfume dele. Vamos chegar perto de alguém que a pessoa está perfumada, né, pastor? Tu dá um abraço assim, cara, maravilha! Levando isso para o sentido humano, do contato, do valor das pessoas, quando você chega com palavra boa, quando você chega brincando e rindo, você atrai as pessoas. Você, como o Sérgio falou aqui, você começa a se interessar pelo outro. E essa é a religião que Jesus ensina, o interesse pelo outro. Não porque o outro vai me dar alguma coisa, mas é porque, pela graça de Deus, o perfume de Jesus está em mim, então ele tem que ser exalado. Né? Aonde? Na minha comunidade, no meu trabalho, né? No meu relacionamento com os meus familiares. Por que me afastar? Por quê? Que Jesus é esse que não pode abençoar com a minha presença? Eu não vou chegar nos lugares em que estou e vou pedir, eu quero fazer uma oração. Eu até tenho vontade. Eu estava na reunião lá na festinha do condomínio, eu falei, já pensou se alguém falar assim, vamos pedir agora o pastor para fazer uma oração? Mas ninguém pediu. Mas eu fiquei alegre porque eu pude ter contato com as crianças dali, os jovens dali, e ouvir coisas boas, e ver atitudes que agradam a Deus. Né? Eu falei, então eu vou ficar por aqui. E eu me sinto bem aqui com os irmãos. Porque não há nenhuma preocupação assim de, não, porque é Deus que está em cada um de nós. E essa presença maravilhosa de Deus em nós é que nos dá a alegria de nos reunirmos. Né? E ouvimos palavras boas, ouvimos testemunho, músicas, hinos de louvor a Deus. E é assim, irmãos, vamos fazer com que o nosso evangelho, Paulo fala assim, o meu evangelho, então o nosso evangelho, seja um evangelho que atrai as pessoas, abrigue, acolha as pessoas, independente do que elas são, do que elas querem também. Porque que graça tem o evangelho se eu vou só pensar em me reunir com quem é igualzinho a mim? É claro que é bom fazer amizade, mas em termos de evangelização, de mostrar quem é o Jesus que você conhece, que você ama, tem que ser do jeito que as pessoas são. Às vezes quebradinha, caídas, sem graça nenhuma, mas você, carregando Jesus, a alegria do Evangelho, vai contagiar essas pessoas. Eu creio nisso. Então Jesus disse para os discípulos, não manda eles embora, não. Dê a eles o que comer. O que nós podemos dar a essas pessoas? O amor de Jesus, O amor, a presença de Jesus em nossas vidas. Isso é Evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. Thalita. Então vamos aquecer o coração agora com as boas. E depois o Amado vai trazer mais uma palavra para a gente. Márcio, por favor. Isso que é bom, a única forma que eu vejo da gente exalar esse perfume, esse amor de Jesus, é através da palavra. A gente mergulhar aqui dentro, perceber Jesus. Fora disso, nada muda.
frequência em local, atitude, performance, nada. Só mesmo comendo essa palavra gostosa. Samuel, troca de lugar comigo. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz. Senta ali. Se eu errar, vou tentar minha pronúncia aqui. Não, sou bobo, trouxe a letra, né? Mas não acredito que eu vou acertar. Mas se eu errar, gente, poxa. Primeira vez que eu. Ó, vou tentar aqui. Se errar, vai sair muito bicho. Vamos aplaudir. Não, vamos aplaudir. A letra eu acho que não vai errar. Se eu errar. Vocês podem cantar comigo? Onde Sião, e os teus sacerdotes plantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste, forte do Senhor, a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo e eterno. Num lamento só, talvez Deus vestido de Jacó, chora Israel. Babilônia não é teu lugar. Ele vive e reina, está aqui. Adore em espírito e verdade. Glória a Deus. Ele é o rei, Rei Jesus. Glória a Chegas a Alexandre, engravi Rami, Cara Israel, Beia Yashi, Ulai Huero Yago, Beia Yago, Cara Israel, Babilônia não é teu lugar. Babilônia não é teu lugar. Elohim,
Não tenho muita habilidade com essa área aqui, não. Você tem. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Não, já está tudo certo. Obrigado, irmão. Eu fico feliz, isso não é um jargão. Estou feliz de estar aqui, não é jargão. Foi dando a hora e eu já apressei a esposa, banho, a gente sai 7 horas, eu quero estar lá 7h30, que é o horário que os irmãos vão começar. E eu fico muito feliz também quando eu fico, que nem o senhor, eu fico esperando o e-mail desse rapaz. O e-mail ou a ligação, para saber qual é o dia que vai ter aqui o culto. Por quê? Porque os que amam a palavra de Deus, eles amam as reuniões de Deus. Eles amam estar onde se prega a palavra de Deus, onde se reúnem as pessoas que nesse momento nós nos reunimos aqui com o intuito de cultuar. E é interessante como o Espírito Santo ele fala, como ele age em nós, porque no dia que eu recebi a ligação do Sérgio, ele falou, olha, você vai lá trazer uma palavra, eu não digo pregador, eu digo um compartilhador. Eu sou isso, compartilhador, não há cargos. Quando alguém pergunta, o irmão é do ministério? Eu falo, eu sou do banco. Eu sou banqueiro, eu sou do ministério do banco, eu estou sempre no banquinho lá. Mas gosto de compartilhar com os irmãos aquilo que de graça eu tenho recebido. E à medida que, quando ele me ligou, eu orei e falei, Senhor, o que eu vou falar naquele lugar? Qual é o assunto? Porque eu quero que fale comigo, mas eu preciso trazer algo que fale com quem vai estar lá. E ele disse, motivação. Motivação? Motivação é uma palavra usada muito pelo RH das empresas, né? Que lidam com... E aí, irmão, como é que você está? Está motivado para o trabalho? Está motivado? Se você sai cedo, está desmotivado? Eu que vim do ramo de vendas, era assim, né? Você entra lá às 9 da noite, você está saindo, o pessoal ainda fala, está desmotivado? São 12 horas de trabalho. Oh, eu tenho família, cara. Era mais ou menos assim. E essa palavra saltou meu coração e veio um texto da palavra de Deus e eu falei, Senhor, se o Senhor me deu essa palavra, e eu estava ali falando isso agora, por que o Senhor estragou tudo? O pastor falou a palavra que eu tinha. O Sérgio falou um pouquinho no início, quando a gente começou a conversar, e aí eu vejo Deus falando comigo o seguinte, estamos confeccionando aqui um bolo. Porque bolo é uma coisa que dificilmente alguém diz, eu não gosto. Essa noite estamos confeccionando um bolo. Você com a sua presença, com a sua oração. Eu não sei qual foi a motivação que trouxe você até esse lugar. Não sei mesmo. Mas eu tenho certeza que ela foi de Deus. O Senhor, ele não é contador, o Sérgio é. Então, por isso a inquietação dele com números, com quantidade. Não veio, fulano. Mas Sérgio, aquieta teu coração. A maior das pregações que está na Bíblia, ao meu ver, foi feito num tanque entre Jesus e uma mulher, apenas. Tinha ninguém. E aquele contexto é lindo, porque samaritano não falava com judeu. Um com um. Mas depois que essa mulher saiu do tanque, ela voltou com uma galera e Samaria foi evangelizada. Então esse Senhor é assim, talvez hoje aqui, é uma palavra para uma pessoa. Deus, ele é assim. E nós estamos confeccionando esse bolo. Eu acredito que eu não sei qual é a minha parte no bolo. Para mim o bolo já está pronto. Talvez eu aportar ou se está faltando apenas pouco. É só a cereja. Mas quem põe a cereja não é a questão de importância. A importância
importante é o bolo. Vocês podem olhar para essa mesa que está ali, que não tem nada. Tentem imaginar um bolo ali e só falta uma cereja para que seja cortado, e a aparência desse bolo é muito boa, é muito gostosa. É o que nós viemos fazer aqui hoje, comer esse bolo na presença do Senhor. E esse bolo é a palavra dele. Essa palavra que liberta, que transforma, que modifica vidas, que restaura, que levanta. É para isso que estamos aqui hoje, para o adorar. Mas é interessante que quando nós começamos a adorar esse Deus, Ele começa a ministrar e abençoar as nossas vidas. E à medida que você vai glorificando, muitos é aqui que vão se alimentar. Porque lá fora foi cantado: guarda o contato com o teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá. E esse momento aqui é um momento de contato com o Senhor, é um momento de contato com a palavra, é um momento de contato com o hino, é um momento de contato com o testemunho. E é nesse momento que você entra em contato com Ele. Você eleva o seu pensamento a Ele. Você derrama o seu coração na presença dEle, porque aqui há liberdade para fazer isso. Guardar o contato. Lá fora o mundo realmente é mau. E quando você vem aqui e se alimenta, você se fortalece e passa um grande tempo fortalecido e fortalecendo. Não tem como fortalecer se você está fraco. Não tem como dar aquilo que não se tem. Quando o pastor falou sobre o amor, a gente tem esse amor vindo da parte de Deus. E se não tem, temos que buscar. Como? Com contato. E eu quero que os irmãos abram comigo a palavra do Senhor em Mateus. Ela vai soar de um modo estranho ao ser lida, mas depois será entendida. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1. Aleluia. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazes a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Baixe sua cabeça um pouquinho. Pai Celestial, essa noite, Senhor, eu entendo o motivo de aqui estar. E o motivo, Senhor, é para adorar o Teu nome. É para compartilhar aquilo que Tu tens colocado no meu coração. É para, Senhor, fazer com que pessoas aqui tenham entendimento do que é servir, amar, ser tocado por Ti e conhecer quem Tu és. Senhor, nós necessitamos da unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos que o Senhor fale através de nós e que toda atuação do maligno, toda dispersão da mente e do coração seja aniquilada nesse momento, em nome de Jesus.
para que a tua palavra encontre uma boa terra, uma terra fértil, e que ela germine, que cresça e que dê frutos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. E quando eu parei para ler, eu li essa palavra com a minha esposa em casa e fiz uma pergunta para ela dizendo o seguinte: Renata, por que você casou? Isso não era um curso do Casados para Sempre e eu não estava preocupado realmente por que ela casou. Eu fiz essa pergunta para entender a motivação de determinadas coisas na vida dela, como ela enxerga. Porque nós temos formas diferentes de enxergar. E ela disse: olha, eu me casei porque a sociedade impõe o casamento, eu me casei porque eu queria me casar mesmo, ter um marido, um esposo e ter filhos. E aí nesse momento, quando ela falou isso, eu fiquei meditando. Falei, bom, esse sentimento dela, eu não faço parte ainda. Por quê? Porque antes dela casar comigo, esse sentimento já existia nela. Ela já tinha essa motivação no coração. Isso já estava lá dentro da alma dela. Eu apenas fui o encaixe, glória a Deus, perfeito. Perfeito. Eu fui esse encaixe. Porque ela já tinha determinado na sua alma o que queria. Quero me casar, quero ter filhos. E o Senhor atendeu. Deu um marido bonito para ela, deu filhos lindos para ela. E Ele fez isso. O Senhor fez isso. E isso, essas motivações de trabalho, de sonhos, elas vão sendo geradas dentro de nós todos os dias. Algumas motivações são contrárias. As pessoas que, por exemplo, entrou num local, veio um cachorro, ele é motivado a correr naquele momento. Também tem esse tipo de motivação. Mas quando eu olho para esse texto, eu começo a navegar no que levou esse leproso a buscar a presença de Jesus. E é interessante porque eu tenho que pôr vocês dentro desse contexto para entenderem o que ele estava vivendo. E aí talvez alguém vai dizer, mas você falou que o irmão falou a palavra, ele não falou sobre lepra. É porque eu também quero falar sobre João capítulo 6, que é a multiplicação de pães e peixes. Lá em Levítico capítulo 14 e 15, tem toda a forma do rito sobre identificar uma lepra. Os irmãos em casa leiam, é um pouco desgastante às vezes porque não se há o entendimento, mas quando você começa a entender, a coisa passa a ser gostosa ali. E essa lepra, não estão falando da hanseníase de hoje, tá? Era qualquer coisa na pele que fosse identificado conforme a palavra de Deus. Esse homem era considerado impuro. Esse homem era obrigado praticamente a sair do arraial, a deixar a sua família, a deixar a sua casa, tendo ele posses ou não. Ah, eu sou rico. Não, está leproso, está fora. E somente o sacerdote podia colocar ele de volta, analisar, avaliar e dizer, você está puro ou mantém impuro ou vai para uma quarentena. Então, haviam várias situações. No caso desse aqui, ele estava fora do arraial, eles utilizavam roupas rasgadas, que era para identificar que ele era uma pessoa de fora, e ele ainda tinha que, quando visse uma pessoa, gritar, impuro, impuro. Essa era a situação dessa pessoa, um ser humano. E aí veio a mim no coração o seguinte, poxa, a gente serve um Deus que tem o poder de curar. E como pode uma pessoa ficar leprosa no meio dos servos de Deus? A Bíblia fala que tudo sucede igualmente a todos. O que acontece ao justo, acontece ao injusto. O que acontece ao
pobre acontece ao rico. Sendo que a lepra, ela tem uma conotação com o pecado. Em muitos casos, os judeus diziam: se esse cara está leproso, está em pecado. Ele pecou. E aqui, quando eu olho para isso e vejo a motivação desse homem, porque ele sabia da lei. Em alguns casos, as pessoas conhecem a palavra, elas conhecem a lei, e a lei, e aí eu posso traduzir a religião, em alguns casos, ela faz isso, ela mantém a pessoa de fora, e foi muito peculiar o que foi dito, o que está vivendo no condomínio. Por quê? Porque aqueles que deveriam se aproximar do que nós consideramos impuros e leprosos, eles afastam, não são os de lá que gritam impuro. Hoje invertemos isso, nós gritamos impuro, impuro, fica para lá. É esse, e eu não estava entendendo o sentido do que Deus estava falando comigo, e com certeza está falando com vocês, porque aqui não é para a gente dizer assim: poxa, o Jorge não veio, né? Essa palavra era para ele. Sabe aquela irmã que sempre vem, não veio hoje? Eu vou ligar e vou dizer que essa palavra era para ela. Irmão, não. É para quem está aqui e é para quem está ao alcance desse microfone e que está ouvindo. Porque esse Senhor, Ele prepara todas as coisas. E isso não é uma palavra de repreensão, é uma palavra de despertamento. É uma palavra que é para nós analisarmos o seguinte: quando o Senhor colocou esse homem fora do arraial, e foi Ele que ordenou lá em Levítico, era para que lá dentro do arraial entendessem: o pecado tira e gera perda. Porém, com o passar do tempo, as pessoas passaram a olhar para essas pessoas como pessoas de fato excluídas. Já não tinham mais contato. Porque quando ele vinha até o sacerdote, e se o sacerdote tocasse nele, cerimonialmente, ele estava também impuro. E ele teria que passar por uma série de rituais. É meio que assim: poxa, esse rapaz está com pecado e eu vou ter que me envolver, vou ter que ir lá. E se alguém me vir nessa situação, vai dizer que eu também estou envolvido, vai falar que eu também estou compartilhando. É melhor deixar isso para lá. Era mais ou menos isso. Vai que alguém vê e depois chega lá na igreja e ainda cagueta. Sabe aquele irmão ali? Eu vi ele entrando num bar, a galera estava com a cervejinha, está excluído. Era mais ou menos isso. Ninguém te perguntou por que você estava. Ninguém sabe a motivação do seu coração que te levou lá. Os homens ainda olham a Jesus apenas como um profeta ou como um fabricante de pão, em muitos casos. A palavra de Deus em João 6, e aí isso é para a gente traçar um paralelo. Eu não vou largar o leproso aqui ainda, nós vamos voltar nele. E hoje, Sérgio, eu não vou esquecer. Eu não tenho habilidade com isso, irmãos. Então toda hora eu vou chutar esse negócio aqui. Olha como é interessante o olhar religioso do negócio. Ele já leu boa parte, então eu quero ler o seguinte. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Capítulo 6, versículo 10. E então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes.
quanto queriam. Observe que não houve miséria. Observe que não houve controle. Você só vai levar uma parte. Por quê? Tem muita gente. Dá uma olhada para trás aí. Quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Ok? E aí quando a gente vai lá para o versículo 22, no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar, porque nesse intervalo Jesus atravessa o mar, vai para o outro lado, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Eles estão motivados. Eles pegaram o barco, eles vieram cedo, eles olharam, cadê ele? Não está aqui. Começou-se a caçada. Onde é que está Jesus? Onde é que ele está? Talvez alguém tenha perguntado: por que essa preocupação? Não, ele é o Senhor. Ele ontem fabricou peixe, rapaz, e pão que nós comemos. Olha, minha barriga até agora, eu tive até que abrir a calça, de tão pesado que eu fiquei. Estão motivados pelo que viram. 25. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. O Senhor é conhecedor, gente, da verdadeira motivação. Quando eu disse logo no início, por que vieram, eu não sei. A motivação, eu não sei. Mas que foi o Senhor que trouxe, isso eu sei. Disso eu sei. E aí, alguém vai me perguntar, mas o que tem a ver a multiplicação dos pães com um leproso? Aqui era uma multidão buscando Jesus. Lá era um homem buscando Jesus com a motivação correta. Quando ele se ajoelha diante desse Senhor, é interessante que aqui no capítulo 6 eu não falei, mas se vocês lerem, depois que eles comeram, eles disseram assim: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir. E se vocês continuarem lendo esse capítulo 6, quando Jesus começar a dizer que ele é o pão vivo, que o maná que eles comeram veio para o ventre e saiu, mas que quem comer dele, que era uma alusão à Santa Ceia, porque era uma alusão a comer do pão para manter essa comunhão, porque ele disse: esse é o meu corpo, quando ele pega o pão, que é partido por vós. Ele diz isso. Esses homens vão dizer: duro é esse discurso. E começam a sair. É por isso que o Senhor não está preocupado com números, mas está preocupado com as motivações reais. Ele quer gerar em nós uma motivação real. Ele quer gerar em nós uma motivação verdadeira, uma motivação que parta do Espírito dele. Porque esse homem leproso, ele transcendeu a lei, ele passou por cima de tudo aquilo, porque ele falou: olha, eu ouvi falar que esse homem cura, esse homem é diferente, eu sei quem ele é Deus. Ele só pode ser o Messias, não há outro. E ele vem passando por todos os lugares. Eu acredito que as pessoas olhando, porque a Bíblia fala, havia uma multidão, mas ele vem passando e ele vem dizendo: eu vou passar por cima disso, porque eu tenho certeza que quando eu olhar para ele,
Se ele vai me curar ou não, não me interessa, mas eu tenho que pelo menos falar com ele. E detalhe, nós cantamos guarda o contato, mas o contato feito na palavra aqui, nesse caso, não partiu do leproso, parte de Jesus. E eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Meus irmãos, vamos mergulhar nesse versículo. Eu perco a minha casa, eu não tenho direito de ir ao culto, eu não tenho mais direito de cultuar ao Senhor junto com a minha família e com meus irmãos. Se coloquem dentro desse contexto, porque esse é o contexto. Eu agora ando na rua com pessoas iguais a mim, que também são leprosas. Me diz uma coisa: se eu sou leproso, no meio do leproso, e a lepra é contagiosa, como eu vou me curar? Onde eu vou arrumar essa cura? Não tem. Analisem esse contexto. Não tem mais nada. Perde carro, perde casa. Imagina, Sérgio, se você está lá naquela época e ficasse leproso, um abraço para a sociedade, um abraço para a Neide, um abraço para os filhos. Ia ficar de fora. Se sou eu não estaria aqui nesse momento, não poderia estar. Esse era o contexto que esse homem estava vivendo. E ele chega diante de Jesus e diz: se quiseres. Irmão, ele deixa muito claro: Senhor, nas entrelinhas ele está dizendo: eu reconheço quem tu és, e eu sei que com lepra ou sem lepra, se o Senhor disser vou curar, amém. Não vou curar, amém também, porque o Senhor é soberano. Mas o Senhor não despede ninguém de mão vazia. Nunca despediu. É isso que me alegra no Evangelho. O que me alegra no Evangelho é que ele restaura. E é interessante, irmãos, o homem era leproso e a lei dizia: não toque no leproso. E antes dele dizer, antes do Senhor efetuar o milagre, antes, ele faz assim, ó. Leiam comigo, ó. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. E depois que ele toca, ele diz: quero. Fica limpo. Glória a Deus. O Senhor pratica primeiro e fala depois. Aleluia. Foi falado aqui. A gente quer falar e pratica depois, se der. Que nessa noite possamos aprender. Pedro, quando olhou aquele lençol caindo, falou: mata e come. Não. Mata e come. Não. Eu nunca comi nada impuro. Aí o Senhor disse para ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E falava com relação a Cornélio, um homem que não era do grupo, que não fazia parte do clube, mas que orava e o Senhor visitava. Que sejamos Pedros, no sentido de ir, não de recriminar, que não como nada impuro. E que peçamos ao Senhor para que nos transforme. Existe um hino que canta muito lá na nossa igreja. E eu gostaria que a minha esposa louvasse assim. Aleluia. Enquanto ela louva, eu peço que faça uma reflexão na letra. Nós estamos aqui por um propósito. Não viemos à toa. A paz, meus amados. Senhor, eu quero mais te
conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar. Ouvir sua voz, te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar. Ouvir a voz, te obedecer. Abra os meus olhos com a sua luz. Toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, Aleluia, glória a Deus. transforma-me. Bendito seja teu nome, glória a Deus. Aleluia. Transforma-me. Glória a Deus. Transforma-me. Aleluia, Jesus. Glória a Que o Deus. Senhor Bendito continue nos seja capacitando, Deus. abençoando Aleluia. e guiando os seus irmãos, que nós sejamos totalmente submissos ao Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu assim agradeço essa oportunidade de compartilhar com os irmãos aquilo que de graça tenho recebido e de graça tenho dado. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, tá vendo? Coisa gostosa, né, irmão? Graças a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida do Alex, dos irmãos que estão aqui. E nós realmente comemos um papá gostoso que faz diferença no nosso coração. Uma promessa de presente, não presente, a nossa transformação de vida, né? E melhorar nessa caminhada. Graças a Deus por isso. Eu pedi o Márcio para encerrar com mais um louvor, depois o irmão ora. Depois aqui a gente pede, como diz o pastor Elias no passado, uma garapa, né? E vamos. Pai.